Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade aqui da Casa da Pesquisa Operacional. Então, antes de mais nada, eu peço que quem puder compartilhe os nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, né, que aqui é a casa onde todos nós nos reunimos em torno da pesquisa operacional. Para todos aqueles que gostam da pesquisa operacional, compartilham conhecimento sobre o PO, né? Então, aqui é a nossa casa, né? Aqui tem espaço para todo mundo. E hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante, que é a fundamentação teórica de um trabalho científico. Ele pode ser um artigo científico, pode ser um TCC de graduação, um TCC de MBA, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, seja lá o que for. Qualquer trabalho científico, ele precisa ter uma fundamentação teórica. E por que é tão importante a fundamentação teórica? Eu sempre falo com os meus alunos aqui do Instituto Militar de Engenharia que boas ideias todo mundo tem o tempo todo, né? Então, você pode ter uma ideia sobre a aplicação de um método, propondo a solução de um problema, só que você precisa pesquisar na literatura em que situações esse método que você quer utilizar, ele já foi utilizado, né? Sob que circunstâncias, né? Então, quer dizer, a fundamentação teórica, a partir de livros, de artigos científicos, principalmente de artigos científicos, a fundamentação teórica, como o nome diz, é ela que fundamenta, é ela que dá lastro para o seu trabalho. Então, se eu for utilizar, por exemplo, se eu for fazer um trabalho de otimização e for utilizar, sei lá, o branch and bound, o algoritmo branch and bound, eu vou ter que pesquisar 10, 20, 30 artigos em que o branch and bound foi aplicado, né? E a partir daí desenvolver a minha fundamentação teórica, explicando o que é o branch and bound, como ele já foi aplicado e, assim como ele já foi aplicado nesses trabalhos que eu encontrei, eu vou aplicar também no meu trabalho. Então, você situa o leitor, né, a pessoa que vai ler o seu artigo, o seu trabalho, você situa ele, né, sobre aquele método que você vai utilizar. Aquele método existe na literatura, aquele método já resolveu problemas similares, e é por isso que você também vai utilizar, né? Então, a ideia da fundamentação teórica é ela dá sustentação, ela dá lastro para o seu trabalho, né? Não é uma ideia maluca da sua cabeça, né? Não é uma ideia maluca da nossa cabeça, não é isso, né? É um método que já está amplamente sendo utilizado no Brasil e no mundo, e, no caso, nós também entendemos que é possível utilizar esse método para resolver o nosso problema, né? Bem, então vamos lá. Então, eu preparei aqui um material para a gente comentar aqui alguns tópicos importantes, né? Então, estamos aí falando sobre metodologia científica, né? Esse assunto está dentro de metodologia científica. Como eu já falei para vocês, eu não gosto de ficar fazendo elucubrações, discussões abstratas, né, sobre metodologia científica. Eu gosto sempre de dar um viés prático, mão na massa, né? Olha, você escreve assim, não escreve assim. Olha, você visita esse site, pega o artigo lá, né? Então, eu dou sempre orientações pontuais sobre o que você deve e o que você não deve fazer quando está desenvolvendo um texto científico, né? Bem, aí, mais uma vez, eu recomendo, se você quiser uma referência sobre metodologia científica, uma delas é o suficiente. Esses três, eu já, né, a gente pode observar aí amplamente sendo utilizado pelos alunos, né? A referência aí de Marconi Lakatos, Cervo Berbian da Silva, Vergara, são autores bastante conhecidos na área de metodologia científica. Então, basta adquirir um desses livros, não precisa adquirir os três, basta adquirir um desses livros que vocês já estarão muito bem atendidos.
Bem, e aí, como eu falei, né? Então, a fundamentação teórica e as referências que vocês vão buscar, né? Elas vão dar sustentação para o seu trabalho, né? Então, assim, aluno gosta muito de perguntar, né, professor, TCC tem que ter quantas páginas? Professor, a fundamentação tem que ter quantos artigos? Então, veja bem, embora isso não esteja escrito em nenhum livro de metodologia científica, né, vocês não vão encontrar isso, mas eu costumo dizer que vocês devem buscar aí, em média, devem fazer, em média, 15 citações de artigos científicos. Então, 15 citações de artigos diferentes, né? Então, vocês vão buscar aí mais ou menos 15 artigos, 15 artigos científicos, no mínimo, né? Pode ser mais, no mínimo. E desses 15 artigos, vocês vão sacar, vocês vão retirar 15 citações, né? Sendo que esses artigos, prioritariamente, vocês vão pesquisar na base Scopus. Aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, eu já coloquei um vídeo específico só explicando como pesquisar na base Scopus. Então, é só entrar aqui no canal, colocar lá Scopus, e lá eu explico passo a passo como fazer essa pesquisa. Tá? Então, é o que eu falei aqui. Ó. O objetivo da fundamentação teórica é mostrar que foi feita uma ampla pesquisa no sentido de buscar o que a comunidade científica tem falado sobre determinado assunto, sobre determinado método. É realmente o que vai fundamentar o trabalho, é o que vai dar lastro para o trabalho, vai sustentar a sua argumentação, né? Bem, aí eu coloquei aqui, ó, mas para fazer uma fundamentação teórica consistente, você precisa, né, pesquisar, ela precisa estar diretamente relacionada ao trabalho que você está escrevendo, né? Porque se você está falando sobre indústria de petróleo e gás, não faz sentido você pegar um artigo sobre healthcare, por exemplo, né? Você está falando sobre petróleo e gás, não faz muito sentido você falar sobre teorias da educação, teorias da aprendizagem. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: o que eu devo pesquisar na hora de entrar na base Scopus, na hora de entrar no portal de periódico da CAPES? Então, a primeira pergunta é: o que eu devo pesquisar? Uma vez identificado o que eu devo pesquisar, vem a pergunta que se segue: aonde eu devo pesquisar? Aonde eu vou encontrar bons materiais para fazer essa pesquisa? Né? E aí eu coloquei aqui essa frase do Kant, né, que diz que quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, se você não definiu qual é o eixo temático da sua pesquisa, você vai ficar colocando frases soltas no Google e, eventualmente, pode até aparecer um bom trabalho, um bom material, mas você não consegue identificar que aquele material está diretamente relacionado com a sua pesquisa, porque você ainda não sabe o que busca, né? E aí eu dou um exemplo aqui. Então, o primeiro passo é saber o que a gente está buscando, né? Bem, normalmente, uma pesquisa, principalmente na área da engenharia, na área do data science, normalmente ela tem dois eixos temáticos. Um eixo temático especificamente sobre o método que você vai usar e outro eixo temático sobre o contexto em que esse método será utilizado. E aí eu peguei um exemplo aqui, né, de um aluno que é meu orientando de mestrado. Isso aqui é o título da pesquisa dele, ó. Então, ele fala assim, ó, seleção de uma plataforma de e-commerce para uma loja online de acessórios e bijuterias. Uma análise a partir do método híbrido Suara Moura. Certo? Bem, o título do trabalho
ele já me dá uma pista sobre quais eixos temáticos eu estou trabalhando, né? Então, aqui, ó, tá lá, né? Coloquei aqui para vocês observarem. Então, quais são os artigos que eu vou pesquisar na base Scopus? Então, aqui, quais são os artigos que eu vou pesquisar na base Scopus? Na base Scopus. Quais são os artigos? Veja bem, o que o Lucas está falando, né? Esse meu aluno. Então, observe que eu tenho dois eixos temáticos, né? Vou colocar aqui, ó, eixo temático 1. E aqui, eixo temático 2. Então, ele está falando o seguinte, primeiro ele está falando, ó, seleção de quê? De uma plataforma de e-commerce, tá? Então, aqui, então, uma coisa que ele vai pesquisar é plataformas de e-commerce. Ou então, se a busca, né, se o filtro tiver muito específico, ele pode colocar só e-commerce. Então, aí ele vai buscar uma série de artigos na base Scopus, trazendo essa problemática de plataformas de e-commerce, né? Então, aqui ele pode pesquisar o quê? Eu falei 15 artigos, né? Então, mais ou menos aqui 7 ou 8 artigos falando sobre e-commerce, né? E o outro eixo temático, observa, o que ele vai... Então, isso aqui tem a ver com um problema, né? Ele quer selecionar uma plataforma de e-commerce. Então, tem a ver com o contexto do problema. Agora, qual o método que ele vai usar? Ele vai usar o método híbrido Suara-Moura, né? Então, quer dizer, então aqui é o problema, que é o método que ele vai usar. Então, vai me definir o outro eixo temático, né? O método Suara-Moura, ele faz parte do que a gente chama de MCDA, Multi-Criteria Decision Aid. MCDA, Métodos Multicritério de Apoio à Tomada de Decisão, né? Então, dentro do MCDA, ele vai buscar artigos com aplicações do método Suara e com aplicações do método Moura, que são dois métodos diferentes. O Lucas ele pegou dois métodos diferentes e juntou, né? Ele utilizou o método Suara para gerar os pesos da matriz de decisão e o método Moura para gerar a ordenação das alternativas, né? Então, ele vai ter que buscar vários artigos na base Scopus que falem sobre o método Suara, vários artigos na base Scopus que falem sobre o método Moura, e aí ele vai conseguir explicar por que ele juntou esses dois métodos, um para gerar peso e outro para ordenar, né? Então, aqui, Suara e Moura, ele vai pegar aqui mais ou menos 7 ou 8 artigos sobre o eixo temático 2, né? Então, ele pode pegar aqui 4 artigos falando sobre o método Suara e 4 artigos falando sobre o método Moura. Pronto, está feita a fundamentação teórica do Lucas, né? Ele pega aí mais ou menos 15, 16 artigos. Então, primeiro ele vai ver o que as pessoas, o que os cientistas estão escrevendo sobre plataformas de e-commerce, vão ver o que vai pesquisar, vai ver o que os cientistas estão falando sobre o método Suara e o método Moura, e aí ele vai juntar tudo isso num pacotão de acordo com o título. Por isso que eu sempre falo para vocês sobre a importância do título, né? Como o título ele desempenha um papel absolutamente estratégico
no desenvolvimento de qualquer pesquisa, de qualquer trabalho, né? Porque, a partir do título, eu vou falar qual é o objetivo da minha pesquisa. Na hora de fazer a fundamentação teórica, eu consigo tirar os eixos temáticos da pesquisa, né? Na hora de escrever o resumo, eu consigo utilizar lá a regra dos 3 P's, né? Qual é o propósito, qual é o procedimento metodológico que eu vou utilizar, e quais são os principais achados. Então, tudo começa no título, né? Então, para o trabalho começar com o pé direito, começar certo, ele já tem que começar certo a partir do título, senão o trabalho desanda, né? Vejam que, a partir do título do trabalho do Lucas, eu tirei os 2 eixos temáticos para a fundamentação teórica do trabalho dele. Tudo bem? Bem, então agora eu já sei o que eu estou procurando, né? Eu estou procurando, então eu tenho o título, eu estou procurando eixo temático 1, plataformas de e-commerce, eixo temático 2, MCDA, método Suara e método Moura. Então, eu já sei o que eu estou procurando. Agora eu tenho que partir aonde eu vou encontrar essas referências. É o passo seguinte, né? Primeiro eu defini o que eu estou procurando, agora, né, agora eu vou buscar, né? Vou buscar essas referências. Aonde que eu vou buscar? E aí você não pode buscar essas referências em qualquer lugar, né? Então, nós temos aí uma variedade enorme de bases que podem ser utilizadas, né? Cielo, Scopus, né? E por aí vai. Uma quantidade enorme de bases, né? Então, temos aí, ó, a Cielo, Springer, e por aí vai. Mas aqui para a gente, né, no Brasil, a base prioritária que nós vamos utilizar é a base Scopus. Então, meus alunos do Instituto Militar de Engenharia utilizam a base Scopus, meus alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense utilizam a base Scopus, né? Meus alunos da USP, de Data Science Analytics, do MBA, utilizam a base Scopus, né? A USP tem acesso à base Scopus. Meus alunos do IBMEC utilizam a base Scopus. Então, prioritariamente, nós vamos utilizar a base Scopus, tá? Acontece que, para acessar a base Scopus, você precisa ter um login e senha específico da sua instituição, né? Seja da USP, seja do IBMEC, seja da UF, seja do IME, né? Então, se você não tem vínculo ainda com uma instituição de ensino, você não consegue acessar todos os artigos da base Scopus. Mas não precisa se desesperar, porque se você não tiver o login e senha para entrar na base Scopus, você pode acessar o portal de periódico da CAPES, que também tem uma quantidade boçal absurda de artigos, de materiais que podem ser consultados. Eu já fiz 2 aulas, 2 vídeos, aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, explicando como pesquisar na base Scopus e também explicando como pesquisar no portal de periódico da CAPES. Então, eu não vou falar aqui agora, porque não é o nosso objetivo, mas se vocês não souberem fazer essa pesquisa, é só colocar aqui, né, lá no buscar, aqui dentro do canal, coloca lá Scopus, que vai aparecer uma aula em que eu explico como pesquisar na base Scopus. Se você não tiver acesso à base Scopus, coloca lá no buscar CAPES, que vai aparecer como fazer a busca de artigos no portal de periódico da CAPES. Então, falou em escrever TCC, falou em escrever dissertação, falou em escrever teses, esses 2 lugares são os lugares em que vocês devem buscar as referências. Não deve buscar no Google, não deve buscar na Wikipedia, não deve buscar no blog da logística, não deve buscar em jornais, nada disso. São as 2 fontes prioritárias que vocês devem,
buscar esses artigos para fundamentar o trabalho de vocês, tá bom? Bem, e aí, como eu falei, para acessar a base Scopus, você precisa de um login e senha institucional, e para acessar o portal de periódico da CAPES, ele é aberto para todo mundo, né? Só que não tem acesso a muitos artigos da base Scopus. Bem, e aí, além da base Scopus e do portal de periódico da CAPES, nós temos também os repositórios com os proceedings de grandes congressos nacionais e internacionais. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Você tem lá o repositório dos artigos do ENEGEP, do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, separadinho lá por ano, 2021, 2020, 2019, né? Então, você pode fazer a sua pesquisa lá no repositório do ENEGEP. Temos aí o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que é o maior evento de PO do Brasil e o mais respeitado, né? A SOBRAPO, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, reúne, né, os maiores pesquisadores de PO do Brasil. Então, todo ano acontece esse simpósio, todos os anos acontece esse simpósio, e o chão de fábrica do SBPO são alunos de mestrado e doutorado em PO, né? Então, é uma sociedade muito importante. Eu já fiz parte da diretoria por 3 anos, 2019, 20 e 21, e aí nós trabalhamos muito sério para disseminar a PO no Brasil e no mundo, né? Então, tem lá o SIMPEP, o CEGET, o SPOLME. Então, são também locais em que nós podemos pesquisar, buscar por artigos que tratem sobre o tema que nós estamos falando, né? E aí eu também já coloquei uma aula, já coloquei várias aulas aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, explicando como pesquisar nos proceedings do ENEGEP, como pesquisar nos proceedings do SBPO, como pesquisar nos proceedings do SIMPEP, como pesquisar nos proceedings do CIMEP. Então, isso tudo eu já coloquei, já está disponível aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, né? Então, só para vocês entenderem o que é um proceeding, os anais do evento, acontece o seguinte: por exemplo, SBPO, esse ano, 2022, né, vai ser lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os pesquisadores de PO do Brasil submetem seus artigos lá para o SBPO, né? E aí esses artigos, eles são avaliados, cada artigo é avaliado por 2 ou 3 doutores da área. E aí o seu artigo ele é aprovado ou reprovado. O avaliador vê que o seu trabalho tem mérito, o seu trabalho é um trabalho científico, ele aprova o seu artigo. Caso contrário, ele reprova, né? Por exemplo, esse ano, meus orientandos, né, somando meus orientandos da Universidade Federal Fluminense e do Instituto Militar de Engenharia, tiveram 18 artigos científicos aprovados no SBPO, né? Então, nós, autores, submetemos 25 trabalhos. Desses 25 trabalhos, 7 foram reprovados. Não é que necessariamente estão ruins, mas é que ainda não alcançaram o nível de excelência necessário para ser apresentado num simpósio de tão alto nível quanto o SBPO, né? Então, vamos continuar as pesquisas e, ano que vem, vamos submeter esses 7 trabalhos novamente, só que agora muito mais robustos, muito mais embasados, né? Então, dos 25, 7 foram reprovados e 18 foram aprovados. Então, em novembro, eu estarei lá com os meus 18 alunos apresentando esses trabalhos lá em Juiz de Fora. Ao final do congresso, todos os trabalhos de todos os autores são reunidos em um livro, vamos dizer assim, em uma publicação, que são os proceedings do evento, ou os anais do SBPO, né? Então, os anais do SBPO, ele reúne todos os artigos, 200, 300 artigos
que foram apresentados lá, né? Então, quando eu acesso os anais do SBPO, eu tenho certeza que todos os artigos que estão lá nos anais são artigos de excelente qualidade. Por quê? Porque passaram pelo processo de Double Blind Review. Ou seja, o autor do artigo não sabe quem são os avaliadores que avaliaram o seu artigo, e os avaliadores também não conhecem quem são os autores daquele artigo, né? Por isso que é Double Blind Review, né? Revisão às cegas, o autor não conhece o revisor e o revisor não conhece o autor. Então, nós temos certeza absoluta de que a chance de ter um material de má qualidade nos anais do SBPO é muito pequena, porque todos os artigos que foram publicados lá, que estão nos anais do SBPO, são materiais que foram corrigidos. Cada artigo foi corrigido por 3, 4 professores com doutorado na área. Então, além do portal de periódico da CAPES e além da base Scopus, mais uma possibilidade é a gente lançar mão desses repositórios, desses proceedings, desses eventos, né? Outro também muito interessante é o repositório do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, né? Eu fui o coordenador geral do SPALM no ano de 2014, eu fui o chair, o presidente do evento, né? Coordenei todo o SPALM, foram mais de 1.400 pesquisadores do Brasil e do mundo, e fui o coordenador acadêmico do SPALM 2019. Né? Também tivemos mais de 1.000 convidados. Então, Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, assim como o SBPO, né, que é um evento específico de pesquisa operacional e tomada de decisão. O SPALM, ele ainda é maior que o SBPO, ele é o maior evento de PO da América Latina, né? Os únicos eventos maiores, os eventos de PO maiores que o SPALM é o IFOS, lá nos Estados Unidos, e o European Conference on Operational Research, lá na Europa, que normalmente acontece na Europa. Então, na Europa tem o Euro, nos Estados Unidos tem o IFOS, e o maior evento da América Latina é o SPALM, né? Bem, aí eu coloquei, como eu já falei, né? Já coloquei 3 vídeos separados, passo a passo, explicando como acessar os anais do SBPO, como acessar os anais do SINPEP e como acessar os anais do ENEGEP. É só buscar aqui dentro do canal que vocês vão encontrar detalhadamente como fazer essa busca. Bem, e aí, então, eu já sei como mapear, né? Como descobrir o que eu devo pesquisar. A partir do título, eu tiro lá os 2 eixos temáticos e já sei o que pesquisar. Já sei aonde buscar esses artigos, né? Então, já sei que tem lá o portal de periódico da CAPES, já sei que tem a base Scopus, sei que tem os anais lá do SBPO, os anais do ENEGEP, os anais do SINPEP, né? Os anais do SPALM. E aí vem outra pergunta complementar. O que não fazer, né? São fontes que não ajudam e ainda depõem contra a sua pesquisa. Então, esse é um aspecto muito importante também. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês o que não deve ser utilizado como fonte científica em TCCs, em dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Não basta só eu mostrar o que fazer, eu tenho que mostrar também o que não fazer. Então, como eu coloquei aqui, né? Quais são as fontes que não ajudam e ainda depõem contra a sua pesquisa, tá?
Então, você acaba sendo mal interpretado como um aluno, um pesquisador desleixado, preguiçoso, que não sabe fazer ciência, simplesmente porque você não sabia que podia pesquisar nessas fontes que eu vou mostrar, né? Porque a situação é o seguinte, por exemplo, meus alunos da USP, eu falo para eles, quando o professor da banca pega um TCC para ler, esse TCC tem 15, 17, 20 citações, 20 referências no final. E todas essas referências são oriundas da base Scopus, a gente já olha para o aluno com outro olhar, né? Porque se o cara, ele sabe, se o aluno, ele sabe que para fazer um bom trabalho ele precisa pegar artigos da base Scopus, já é um aluno diferenciado, já é um aluno sério, né? Então, só de pegar um TCC e ele ter exclusivamente, quando eu pego um TCC para ler, e ele exclusivamente tem artigos somente da base Scopus, eu já olho esse aluno com respeito. Já não é um aluno qualquer. Agora, quando eu pego um TCC, e esse TCC tem matéria do Globo, portal Action, blog da logística, eu já sei que esse aluno não sabe fazer ciência, não sabe fazer pesquisa científica. Ainda está um aluno em desenvolvimento, ainda está cru, né? Porque o pesquisador experiente sabe que ele não pode pegar material de blog, material de jornal o Globo, material do LinkedIn, material, porque esses materiais eles não passaram por revisão nenhuma. Eles não têm uma natureza científica, né? Então, é isso que eu vou mostrar aqui agora. O que não pegar, o que não fazer. Bem, a primeira coisa é o famoso Google, né? Então, eu coloquei lá, ó, método HP, lá no Google. E aí aparece um monte de lixo, um monte de tranqueira que não serve para nada, né? Aí aparece lá o Wikipedia, não sei o quê, repositório FESA, lá. E, quer dizer, não é que não possa aparecer coisas boas no Google. Só que vai aparecer as coisas boas misturadas em muito lixo. E aí você vai ter que gastar uma energia absurda para avaliar o que é um bom material e o que é lixo, né? Ao passo que, se você entrar no portal de periódico da CAPES ou na base Scopus, tudo que está lá é bom. Tudo passou por um processo de revisão, né? Como eu falei, 2, 3, 4 doutores na área fizeram a revisão daquele material. Então, quando você entra na base Scopus, tudo que está lá é bom, você não precisa se preocupar com a qualidade do material. E quando você entra no Google, geralzão, né, 90% do que vem é lixo. E aí você tem que gastar uma energia muito grande analisando o que é um bom material e o que é lixo, né? Então, não vale a pena buscar no Google e nem no Google Acadêmico. Eu não recomendo utilizar o Google Acadêmico. Eu recomendo entrar diretamente no portal de periódico da CAPES, para quem não tem acesso à base Scopus, mas para quem tem acesso, meus alunos, todos têm acesso à base Scopus, a USP tem acesso, o IBMEC tem acesso, o IME tem acesso, a UF tem acesso. Então, todos os meus alunos têm acesso à base Scopus. Então, não faz o menor sentido fazer pesquisa no Google, né? Bem, e aí, aqui o primeiro que aparece, né, aqui no Google, quando eu coloco o método HP, é lá o Wikipedia. É outra fonte que você não pode utilizar. Se eu pegar lá o seu TCC e tiver lá a fonte Wikipedia, é o que eu falei, pode até não ser verdade, mas a impressão que dá é que é um aluno desleixado, preguiçoso, que não sabe fazer pesquisa científica, está buscando material na Wikipedia, né? Porque aí você fala assim, mas professor, por que eu não posso usar um material da Wikipedia? Porque esse material, qualquer um pode publicar qualquer coisa na Wikipedia, né? Ele não passa por nenhum processo de revisão.
ele não passa pela avaliação de outros cientistas. Então, não é uma fonte científica. Então, é o que eu falei no início dessa aula, né? Se você coloca lá uma citação da Wikipedia, você não só não estará ajudando o seu trabalho, como você estará depondo contra ele. Que você fez o trabalho de qualquer jeito, que você não é um bom pesquisador, não sabe fazer pesquisa científica e está copiando e colando qualquer coisa, né? Então, atenção quanto a isso. Outra fonte, blogs. Em hipótese alguma, pegar material de blog. Em hipótese alguma, não pode. Por melhor que o blog seja, né? Novamente, eu não estou dizendo que não existam blogs com bom conteúdo. Existe, eu conheço vários, né? Existe blog com bom conteúdo. Uma coisa é eu fazer uma leitura rápida para tirar uma dúvida individual com relação a uma fórmula, um conceito. Outra coisa é escrever um trabalho científico. Trabalho científico só pode ter fundamentação a partir de fontes científicas. E o blog não é uma fonte científica, simplesmente pelo fato que ele também não passa pela moderação de ninguém, né? Ninguém faz a correção do que está lá. O dono do blog vai lá, escreve o que ele quer e acabou, né? Então, o material de blog não pode ser utilizado como fundamentação teórica, como referência, em hipótese alguma. Se você colocar, você vai se dar mal, né? Vai tirar uma nota baixa no TCC, e quem estiver corrigindo, né, vai ver que esse seu material, esse seu TCC, é um TCC de má qualidade, foi mal feito, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo, Portal Action. É um exemplo que eu falei. Eu sempre visito o Portal Action, né? Às vezes eu esqueço uma fórmula, capabilidade de processo, né? Cálculo de CP, CPK. Eu sempre entro no Portal Action para tirar algumas dúvidas, né? Tem um material muito bom lá. Só que você não pode utilizá-lo como fonte, como referências para um trabalho científico. Seja um artigo científico, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, não pode usar nada que tenha lá no Portal Action, porque ele não passou, o material que está lá, não passou pelo processo de Double Blind Review. Material do Globo, material de jornais e revistas, não pode ser fonte, né? O Globo, Jornal do Brasil, revista, né? Revista da Logística, revista Época, Você S.A., não pode, não são fontes científicas. Revista Você S.A. não é uma fonte científica. Jornal O Globo não é uma fonte científica. Não pode ter citação desse tipo de material em, é, em artigos científicos, em TCCs, em teses, em dissertações. Não pode, né? Agora, o que pode? Bem, por exemplo, eu posso pegar... Ah, professor, aí você fala assim, professor, não pode pegar material de nenhum site? Pode pegar. Se for sites oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, você pode pegar, né, dados, você pode fazer citações, se forem sites oficiais, ou do Brasil ou do mundo, né? Então, por exemplo, eu posso falar lá, né? De acordo com o site do IBGE, a população do Brasil hoje é de 214.966.996 brasileiros. Por quê? O site do IBGE é uma fonte oficial. Você tem vários pesquisadores trabalhando lá no IBGE, né, que validam esse dado. Então, você, se for um site oficial do governo, do Brasil, né, nacional ou internacional, você pode usar como uma fonte científica e pode citar no seu trabalho, e aí coloca as referências lá no final do seu trabalho. Por exemplo, outro exemplo, né, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Lá tem uma série de dados, né, quantidade de latrocínio por ano,
sequestro relâmpago, roubos de carro, eu posso entrar lá, né? Está aqui, ó, dados, ó, bases e visualizações. Então, eu posso entrar lá aqui, estudos, ó. Eu posso entrar, eu posso visitar esse material, pegar esse dado que está lá e fazer essa citação desse material, né, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, né, coletados em setembro de 2022. Pode-se observar que, pipipi, papapá, papapá, né? Então, se for dados oficiais, eu posso utilizar. Eu não posso utilizar material de blog, material de revista Época, revista Você S.A., revista da Logística, não posso, né? Jornal o Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, não posso, né? LinkedIn, não posso. Então, nada disso eu posso, né? Ou eu vou utilizar fontes científicas, lá da base Scopus, ou eu vou referenciar dados, né? Vou fazer citações de sites oficiais do Brasil, né? Ou nacionais ou internacionais. Bem, meus amigos, então, era isso que eu tinha para comentar hoje. Espero que eu tenha colocado mais um tijolinho aí na construção do trabalho de vocês. Eu preparo esse material com muito carinho, essas aulas, esses vídeos, porque eu faço para vocês o que eu gostaria que tivessem feito por mim, né? Então, eu fui aprendendo meio aos trancos e barrancos. Eu não nasci sabendo que não pode citar matéria de jornal, eu não nasci sabendo que não pode citar matéria de revista Época, eu não nasci sabendo que não pode citar portal Action, né? Eu fui aprendendo isso, acumulando essa experiência de mais de 20 anos. Já publiquei para os meus alunos mais de 800 artigos científicos e, ao longo desses anos, esse processo foi um processo doloroso, porque várias vezes vem a avaliação do revisor e, muitas vezes, eles não são tão, vamos dizer assim, delicados, né? Eles não falam de uma maneira tão suave, né? Muitas vezes eu recebi um artigo de volta falando, né, que é um absurdo o autor colocar uma citação de um blog, de um jornal. Isso demonstra total desconhecimento da liturgia acadêmica, total desconhecimento de como se faz ciência, né? Então, a gente fica chateado, mas tem um lado bom nisso, que a gente aprende, né? E aí eu aprendi isso nesses últimos 20 anos, né? E estou compilando essa minha experiência de mais de 20 anos para que vocês não passem por esse caminho doloroso que eu tive que trilhar, né? Então, eu faço com muito carinho, espero que tenha ajudado e, como eu sempre falo, né, a pesquisa operacional é para todo mundo pode usar PO, e eu mostrei várias fontes aí que vocês podem utilizar para buscar bons artigos científicos sobre pesquisa operacional. E como eu falei, quando você faz um TCC para a USP, para o IBMEC, para o IME, né, para a UF, quando você faz um artigo científico, um TCC, que o avaliador, professor que está na banca, vai lá e vê que você tem, nas suas referências, nas suas citações ao longo do documento, artigos exclusivamente da base Scopus, você já é observado com um olhar diferenciado, né? Você já angaria o respeito do avaliador. Porque somente quem, né, pesquisador que já está numa boa caminhada, já está ficando maduro, sabe acessar a base Scopus, fazer pesquisa lá, né? Então, você, ainda que o trabalho cometa um deslize ou outro, o avaliador já te olha com respeito,
porque todas as suas citações, todas as suas referências são da base escola. Agora, quando o avaliador, professor que está na banca, pega o seu TCC e vê citação do blog da Logística, do jornal O Globo, da revista Época, da Folha de São Paulo, do portal Action, né? Ele já sabe que você não sabe nem aonde o bonde está passando, né? Não sabe fazer ciência, não sabe escrever material científico, né? Ou não sabe, ou é preguiçoso, é desleixado. E as duas coisas são muito ruins, né? Você ser taxado como uma pessoa que não sabe escrever material, né, científico, ou ser taxado como preguiçoso, desleixado, são duas coisas que eu considero muito ruins e não é verdade. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês são muito dedicados, são muito inteligentes, que desejam fazer um bom trabalho, e é justamente por isso que eu estou aqui explicando como fazer um bom trabalho, tá? E aí vocês não precisam passar por isso, tá bom? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima.